Vamos falar de Brasil. Vamos falar das nossas mazelas. Eu estava pensando com os meus botões. É claro que a gente precisa sempre repercutir o noticiário, principalmente desse desgoverno, que todo dia tem uma ou duas ou três ou quatro, cinco manchetes, né, de coisas esdrúxulas. Mas eu estava pensando comigo que a gente diz que aqui é um canal nacionalista e tudo mais, mas a gente não fala de Brasil, né? Eu estava pesquisando e analisando o conteúdo do canal e eu cheguei nessa conclusão. Então eu vou contar para vocês uma história, rapidinho, tá? Eu espero que você não durma, mas eu quero contar uma história para vocês aí. Era uma vez um país chamado Brasil. Este país, que havia sido, né, independente de Portugal, num acordo, vamos dizer assim, feito, né, a quatro paredes, né, numa coisa assim, não muito participativa. Este país contraiu algumas dívidas que eram de Portugal, vieram para cá e tudo mais. Dessa época para cá, daquela época já havia escravos e já haviam lugares ruins de morar. Era ruim de morar. Muitos lugares assim terríveis. A camada mais pobre do Brasil não tinha direito algum, eram os escravos. E tudo legitimava-se, né? Afinal de contas, eles são negros, né, são filhos de Cã, são descendentes daquele filho amaldiçoado por Noé, que foi, né? Cã foi para a África e tudo mais. Se a gente for pegar as condições de saneamento básico na época, vocês sabiam que eram poucas pessoas que tinham acesso à água potável e a um esgoto tratado de fato, né, sem ter contato com esgoto e muito mais. Se vocês pegassem o século XIX, por exemplo, e fosse fazer uma comparação hoje com as periferias do Brasil afora, vocês vão ver que quase nada mudou. E quase nada mudou porque a grande casa continua mandando e dando as cartas. E nesse processo todo teve uma independência da República, uma independência do país de Portugal, depois uma proclamação da República, um golpe civil-militar que derrubou um governo legítimo, uma outra tentativa de golpe 10 anos antes, Dilma, Lula e tudo isso. E as coisas continuaram como sempre. Sabe por que eu estou contando tudo isso para vocês, gente? Sabe por quê? Porque eu acho muito legal ser historiador e não dar a real para as pessoas. Usar da retórica para convencer as pessoas, para fazer uma certa lavagem cerebral, mas não falar a realidade dos fatos. Agora eu pergunto, tudo isso que nós não mudamos foi por culpa dos vagabundos que estão na classe baixa? Ou será que tem gente que adora arrebanhar pessoas e torná-las como gado? Pois é, meu amigo, minha amiga. A grande verdade é aquilo que já tinha sido dito há anos atrás, poucos anos atrás, pelo saudoso Plínio de Arruda Sampaio, que disse uma coisa muito certa: este é o Brasil que muda não mudando. E sabe por que este é o Brasil que muda não mudando? Porque a sua população não tem ainda noção de fato do seu poder. Nós dizemos que vivemos uma república,
E uma república significa o quê? Uma nação onde o poder emana do povo. Mas, para tirar o poder do povo, a primeira coisa que se faz é tirar a sua consciência e fazê-la dela massa de manobra para projetos temporários de poder. A grande questão é: até quando vamos aguentar calados ou fazer de conta que isso não ocorre? Até quando vamos nos calar quando a coisa está errada para o nosso lado e jogar pedra no telhado do vizinho? Até quando a gente vai fazer de conta que não tem crianças no farol, que não tem gente buscando do lixo o que de comer? E até quando a gente vai continuar dizendo: eu sou de esquerda, eu sou militante, mas é aquele que não consegue colocar o pé no barro? Porque afinal de contas, todos nós queremos ter uma certa vantagem e ter um certo luxo aqui ou acolá. Até quando a gente vai fazer de conta e vai fazer aquele discurso sempre raso dos interesses imediatos? Aqueles discursos que não olham para o potencial do Brasil e diz assim: apesar de toda essa droga que nós temos, o Brasil tem 20 e tantas oportunidades para mudar a realidade. E é isso que esse canal defende. E é isso que faz este que até 2 anos atrás se sentia o verdadeiro ateu da política. Eu não defendo particularmente um candidato. Eu defendo um projeto. Um projeto que olha para o Brasil por hoje e por amanhã. E olha para o passado e diz: eu não vou negar esse passado, eu só não quero repeti-lo mais uma vez. Porque tornar esse passado o presente para as futuras gerações é um crime de lesa pátria. Pensem nisso, meus caros amigos que seguem esse canal. Vamos falar de Brasil. Vamos falar de nossa gente e superar as nossas mazelas, porque é para essas pessoas de bem que temos que trabalhar. E nós somos pessoas de bem, então a gente pode falar do Brasil com muito mais propriedade do que um cabo que nunca foi capitão e que tão falso é, que defende a moralidade, mas usa o dinheiro público para comer gente. Meus amigos, passe essa mensagem adiante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos fazer esse canal crescer, não só no número de inscritos, mas de pessoas que realmente querem discutir o Brasil de verdade. Seja bem-vindo, você que quer de fato transformar essa pátria que já veio pronta antes de nós nascermos.